Fala galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui para trazer mais uma aulinha de estática. Agora vai ser a última aula para fechar logo o conteúdo. Vou fechar torque, fechar alavanca e já vou fazer exercício com vocês nessa mesma aula. A ideia é que vocês possam entender tudo o que vocês precisam com uma aula que não vai ser chata, entendeu? Minha ideia é fazer vocês não necessariamente gostarem de física. Você pode não gostar de física, mas você vai ver a física nas coisas, né? No dia a dia. Então vamos lá. Torque. A gente parou aqui na última aula, né? O que vai ser o torque? Torque também pode ser chamado de momento de uma força, tá? Ele vai ser representado pela letra T, mas se aparecer a letra M também tá ok. Eu gosto mais de T, eu gosto mais de falar torque, eu acho mais legal, mais bonito, sei lá. Enfim, o que é o torque, gente? Já tinha dito antes que o torque é a capacidade de uma força gerar rotação. Então, capacidade da força de gerar rotação. Eu também tinha dito na última aula que ele vai depender da força, e também da distância do braço de alavanca. Só que eu não tinha dito esse termo, eu tinha dito a distância em relação ao eixo, tá? Tá certo isso, distância em relação ao eixo, beleza. Mas agora eu vou te introduzir uns outros conceitos que são importantes, que eu vou usar bastante. Primeiro, linha de ação. O que é linha de ação da força? A linha de ação vai ser a reta que contém o vetor da força. Então, é a reta que contém o vetor da força, né? Estou escrevendo aqui para deixar bonitinho para vocês. Reta com o vetor da força. E ele vai ser perpendicular ao braço de alavanca. Para essa linha de ação, para essa força gerar rotação, para ela gerar torque, ela tem que ser perpendicular ao braço de alavanca. Que vocês já podem imaginar o que é, né? Não precisa nem... Vou só desenhar para ficar mais na cabeça de vocês. Tá bem feio o meu desenho, mas acontece. Será que vai pegar? Pegou. Deixa eu dizer então que o eixo é aqui. Aí eu faço uma força nessa direção. A linha de ação é essa reta que eu fiz. É a reta que representa o vetor dessa força, tá bom? E essa reta vai ser perpendicular ao braço de alavanca, que é a distância entre o eixo e a linha de ação. Ou melhor, deixa eu melhorar isso. Não vai ser a distância entre o eixo e a linha de ação. Vai ser a menor distância possível entre o eixo e a linha de ação. Por que eu digo a menor distância possível? Porque, cara, faz sentido. Não precisa nem saber de física. Só precisa ter um pouco de cérebro. Faz sentido essa linha azul aqui, seu braço de alavanca, eu usar ela para fazer algum cálculo? Não faz sentido nenhum. Entendeu? Então, só de você ver assim qual que seria outra opção, você já entende. Tá bom, esse claramente é o braço de alavanca. E o braço de alavanca, por meio do cálculo dele, você vai conseguir ter essa distância daqui, que é a distância entre o eixo e a linha de ação, e essa distância vai influenciar no cálculo do torque. Por quê? Eu cheguei já a mencionar que torque é igual a força vezes a distância, né? Torque é igual a força vezes a distância. Quanto maior essa distância, mais torque. Quanto maior a força, mais torque. Entendeu? Por que o ideal é a linha de ação?
é a força que você faz ser perpendicular ao braço de alavanca. Porque, cara, se você fizer uma força... deixa eu fazer um outro desenho. Eu não vou desenhar todo não, tá? Mas imagina... já tô desenhando todo. Só que eu não fiz bonito porque o que eu quero te mostrar é aqui. Tá? Se eu fizer uma força assim, ela não tá perpendicular ao braço de alavanca. O que é perpendicular? Formar um ângulo de 90 graus. Não tá. Mas ela também não tá paralelo ao braço de alavanca. Se ela estivesse paralela ao braço de alavanca, aí você não teria nem torque, né? O que vai acontecer? A força que você vai considerar para calcular o torque vai ser a força na vertical, essa força daqui. Então, quando você decompõe essa força que você fez na diagonal aqui, em vertical e horizontal, você vai desconsiderar essa força na direção horizontal e vai usar somente essa na direção vertical para baixo. Se você faz uma força já perpendicular, já assim, ela toda vai ser igual, ela já está na vertical, então ela vai ser a força que você vai usar aqui. Mas se você tem uma força aqui, você vai ter que decompor ela. No que você decompõe, a força que você realmente vai estar usando para produzir torque vai ser menor do que aquela que você fez. Então, se eu quero girar isso daqui, o ideal é que eu faça uma força assim. É óbvio quando eu mostro assim, mas no papel às vezes você se confunde, entendeu? Quando você quer fazer o torque, você faz assim. Se você quiser fazer uma força na diagonal, beleza, você vai fazer torque, mas você vai precisar de mais força. Tipo, eu estou empurrando para frente e para baixo. A única força que está produzindo torque é a força para baixo. Então eu vou ter que fazer mais força para conseguir decompor esse vetor que está assim na diagonal, para que eu tenha mais força na vertical. Deu para entender? Deixa eu tentar explicar de novo, de uma outra forma, para garantir que vocês vão pegar isso. Tem uma força assim. E você tem uma força aqui. Essa força tem 5 newtons. E essa força tem 5 newtons. Vou chamar de F1 e F2. Quando você vai decompor essa força daqui, você vai lá e você vai ver que você tem 4 newtons na horizontal e 3 newtons na vertical. Aqui você já tem 5 newtons na vertical. Então, a força que você vai usar para gerar torque com F2 vai ser muito maior do que a força que está gerando torque no F1. Não é muito maior, né? Nesse exemplo daqui ficou pequena a diferença. Mas quando você usa valores maiores, vai ser bem grande a diferença. Por isso, qual que era a minha ideia com isso tudo? É só mostrar que a força vertical, na direção vertical, que é a força usada para produzir torque, tá? Entenderam isso? Tá? Já, quando a gente for fazer exercícios, vocês vão entender melhor. Tá bom, então linha de ação é a reta que contém o vetor da força e o braço de alavanca. Caraca, eu achava que eu já tinha explicado. Tá bom, bora lá. O braço de alavanca vai ser isso daqui. Eu cheguei a desenhar, mas eu não botei a definição. Deixa eu botar bonitinho. Braço de alavanca, é importante saber a definição bonita. O braço de alavanca vai ser a menor distância. Eu acho que eu já falei, mas eu estou escrevendo aqui para ficar mais bonito. Menor distância entre o eixo e a linha de ação da força. Tá? Só para se vocês quiserem copiar, tem aqui bonito. Tá? Pegaram isso? Agora vamos falar da... Agora é força... Não, é torque causando rotação no sentido horário e sentido anti-horário, tá? Então vamos lá. Tranquilo também, tá, gente? Vocês sabem o que é sentido horário e sentido anti-horário. O horário é no sentido que o relógio está girando. O relógio gira nesse sentido daqui, ó.
Aqui você tem 12, ficou feião. Mas enfim, aqui você tem 12, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí fica girando nesse sentido. No anti-horário vai ser o sentido contrário, né, gente? Então, qual que é a ideia? Quando você for fazer o cálculo do torque resultante, para você ter o equilíbrio estático, você vai ter o torque no sentido horário. Vou botar aqui, torque no sentido horário, sendo igual ao valor do torque no sentido anti-horário, tá? Anti-H. Eu tô com preguiça de escrever tudo, mas deu para entender, né, gente? Então, o que você vai fazer? Se você tem... Vou pegar de novo aquele exemplo do balanço, só que agora vocês vão entender. Pronto. Você tem... Não é nem balanço, né? Gangorra. Tá. Você tem uma gangorra aqui. Aí... Tem uma menina de... Uma criancinha de 20 quilos. Essa é a massa. Massa igual a 20 quilos. E um cara... Aqui de 80 quilos. Tá? Aí você chega e fala: eles estão em equilíbrio estático. A questão chegou e falou: eles estão em equilíbrio estático. E a questão também te deu que a distância entre a menina e o centro dessa gangorra, que o centro da gangorra é onde está o eixo. Gente, isso daí já era para vocês terem entendido, tá? O eixo de rotação vai ser nesse ponto de apoio. Se eu tô com apoio aqui, ele vai rodar aqui nesse eixo, tá? Então, a questão te disse também que a distância entre a menina e o eixo é de 3 metros, é a maior gangorra do mundo, tá? Aí, ele chega e te pede a distância entre o adulto e o eixo, para que eles estejam em equilíbrio estático, tá? Então, já tem questão pronta aqui. Gente, o que eu falei? Torque no sentido horário tem que ser igual ao torque no sentido anti-horário. Qual que é o sentido horário? Aqui. E o sentido anti-horário? Aqui. Tá? Então, quem aqui está produzindo torque no sentido horário? Esse cara aqui está produzindo força aqui, então vai rodar para cá. Isso daí é intuitivo, tá? Produzindo... Meu Deus. Apaguei o negócio. Produzindo torque aqui. E essa menina daqui tá fazendo com que a gangorra gire nesse sentido daqui. Entendeu? Então, o torque que essa menina tá causando tem que ser igual ao torque que esse cara tá causando. Vamos lá, então. Torque igual o quê? Quero que vocês falem. Fala em voz alta aí. Pode falar. Torque igual força vezes a distância. Perfeito. Tá? Então, você vai ter... Vou chamar de 1 e de 2. T1 é igual a... Qual que é a força que essa menina está fazendo? 20 newtons, né? Não, gente, pelo amor de Deus, é 200 newtons. Por quê? Porque a força não é a massa, a força é força-peso. Força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Se a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, força é igual a massa vezes a aceleração. Massa 20 kg, aceleração 10 metros por segundo ao quadrado, 20 vezes 10, 200 newtons, tá? Isso daí tem que estar no sangue de vocês. Vezes a distância. Qual que é a distância? 3 metros. Tá? E aqui o torque produzido pelo outro carinha, T2, vai ser igual a 800 newtons, que é 80 vezes 10, que é a gravidade, 800 newtons vezes x. Bernardo, como é que eu resolvo isso? Cara, ele não falou que eles estão em equilíbrio estático? Para você estar em equilíbrio estático, a força resultante tem que ser igual a zero. Força resultante está igual a zero. E o torque resultante também tem que ser igual a zero. Aqui é torque que a gente quer, tá bom? Torque. Então,
Então, ele está falando que T1 é igual a T2. Se T1 é igual a T2, eu tenho aqui, ó, 200 vezes 3, vou fazer logo 600 newtons, metro quadrado. 600 vai ser igual a 800x, tá? Aí isso daqui vai ficar x igual a 600 sobre 800, mas aí vou passar logo uma estratégia para vocês acelerarem várias contas. Se está assim, você pode cortar, tá bom? Pode cortar. Mas para vocês não confundirem, eu vou fazer aqui também. 600 sobre 800 é igual a x. Aí sim, corta, 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 corta. Divide por 2 vai ficar 3. Divide por 2 vai ficar 4. X igual a 3 quartos, que é igual a 0,75 metros. Se ele tiver pedido em centímetros, você bota x igual a 75 centímetros. Entendeu? Só ajeitar aqui a luz. Caraca, o que eu fiz? Calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Gente, enfim, mudou aqui, gente. Não sei o que eu fiz. Agora vai ficar assim. Parada esquisita. Enfim, gente, ficou assim, vai ter que ser assim o resto da aula. Tá me dando uma agonia bizarra, só que vai ser assim mesmo. Espero que não esteja atrapalhando assim. Depois eu vou tentar resolver. Tá bom, me distraí. Pegaram um torque. É isso que vocês vão fazer em vários cálculos. Tem vários exercícios que eu separei, vou fazer com vocês. Exercício fácil, exercício médio, exercício difícil. Nem fiz esses exercícios aí. Vou descobrir junto com vocês como é que faz. Mas agora,